Se eu te dissesse que existem textos escritos há milhares de anos descrevendo guerras globais, pandemias, colapso moral, avanço tecnológico assustador e até um possível sistema mundial de controle, e que tudo isso parece estar acontecendo agora, você acreditaria? E se eu te mostrasse que essas previsões não vêm apenas de uma única religião, mas de tradições diferentes, separadas por séculos, culturas e continentes, todas apontando para cenários incrivelmente semelhantes? Depois de hoje, talvez você nunca mais veja as notícias da mesma forma. Porque a grande pergunta é: estamos realmente vivendo o cumprimento de antigas profecias? Desde o início da humanidade, o ser humano tenta entender o futuro. Não é apenas curiosidade, é necessidade. É medo do desconhecido. É o desejo de saber se existe um propósito maior por trás do caos. Diversas religiões falam sobre um tempo final, um período de crises intensas, transformações profundas e revelações que mudariam completamente o rumo da história. O mais intrigante não é o fato de falarem sobre o fim, mas o nível de detalhes que alguns desses textos apresentam. Um dos livros mais citados quando o assunto é fim dos tempos é o Apocalipse, na Bíblia. Escrito há quase 2000 anos, ele descreve uma sequência de eventos dramáticos: guerras, fome, pestes, terremotos, perseguições e um sistema global onde ninguém poderia comprar ou vender sem um determinado sinal. Durante séculos, muitas dessas descrições pareciam simbólicas demais ou até impossíveis. Como seria possível controlar economicamente o mundo inteiro? Como impedir alguém de comprar alimentos sem uma marca específica? Isso parecia coisa de ficção. Mas observe o mundo atual. Nunca tivemos tantas guerras simultâneas com potencial de escala global. Conflitos regionais envolvendo potências nucleares, tensões políticas que podem escalar rapidamente. A possibilidade de uma guerra de grandes proporções já não parece algo distante. Além disso, recentemente o mundo enfrentou uma pandemia que paralisou países inteiros. Fronteiras fechadas, economias abaladas, milhões de mortes. Um evento que afetou praticamente toda a população mundial ao mesmo tempo. E quanto ao controle econômico? Hoje temos moedas digitais, transações rastreáveis, reconhecimento facial, biometria, sistemas capazes de monitorar bilhões de pessoas em tempo real. A tecnologia necessária para restringir compras e vendas já existe. Isso significa que estamos vivendo o cumprimento literal da profecia? Não necessariamente. Mas é impossível ignorar que aquilo que parecia impossível há séculos hoje é tecnicamente viável. No Islã, também existem sinais do dia do juízo, descritos em textos antigos. Entre eles estão o aumento da imoralidade, a banalização da violência, líderes corruptos, construções cada vez mais altas e uma época em que a verdade seria difícil de distinguir da mentira. Agora pense no mundo em que vivemos. Arranha-céus gigantes disputando recordes de altura. Escândalos políticos constantes. Violência sendo transmitida ao vivo. Redes sociais, onde informações verdadeiras e falsas circulam com a mesma velocidade. Deepfakes, manipulação digital, inteligência artificial capaz de criar imagens e vozes quase indistinguíveis da realidade. A confusão informacional nunca foi tão grande. Muitos argumentam que toda geração acredita estar vivendo o fim dos tempos, e isso é verdade. Durante a Peste Negra, durante as guerras mundiais, durante a Guerra Fria, inúmeras pessoas acreditaram que o fim estava próximo, mas há algo singular na nossa era. Pela primeira vez, a humanidade tem poder real de autodestruição total. Armas nucleares suficientes para devastar o planeta. Tecnologias biológicas avançadas. Inteligência artificial evoluindo em ritmo acelerado. Mudanças climáticas com impacto global. O livro de Daniel menciona que, no fim, o conhecimento aumentaria. Por milhares de anos, o avanço humano foi relativamente lento. Mas nos últimos 100 anos, o salto foi exponencial.
Saímos de meios de transporte rudimentares para foguetes espaciais, de cartas que demoravam meses para chegar a mensagens instantâneas globais. A quantidade de informação disponível hoje supera tudo o que a humanidade acumulou durante milênios. No hinduísmo, os textos falam sobre o Kali Yuga. A última era antes de uma grande renovação. Essa era seria marcada por decadência moral, materialismo extremo, corrupção, conflitos constantes e perda de espiritualidade. Segundo essas descrições, as pessoas se tornariam mais focadas em riqueza e poder do que em virtude. Líderes seriam escolhidos pela influência e não pela sabedoria, e as estruturas familiares seriam enfraquecidas. Para muitos, essas características parecem se encaixar perfeitamente no cenário atual. Fora das tradições religiosas estruturadas, existem também as famosas previsões atribuídas a Nostradamus. Embora seus escritos sejam simbólicos e muitas vezes vagos, diversas interpretações apontam para descrições de conflitos globais, crises políticas e desastres naturais. É verdade que o ser humano tem tendência a buscar padrões e encaixar eventos atuais em textos antigos. Mas quando diferentes culturas, separadas por tempo e geografia, descrevem cenários semelhantes de crise global seguida por transformação, a coincidência chama atenção. Outro ponto frequentemente citado é a restauração de Israel como nação em 1948. Para muitos estudiosos da tradição judaico-cristã, esse foi um marco profético significativo. Jerusalém permanece como um dos pontos mais sensíveis do planeta, reunindo tensões políticas e religiosas intensas. A cidade é mencionada repetidamente em textos antigos como central em eventos finais. Também se fala sobre a reconstrução de um terceiro templo em Jerusalém como um possível sinal profético. Existem grupos que defendem essa reconstrução e até objetos religiosos preparados para tal eventualidade. Para alguns, isso é apenas um movimento religioso e político. Para outros, é o encaixe de uma peça em um quebra-cabeça milenar. Além disso, muitas tradições mencionam a ascensão de uma figura carismática em meio ao caos. No cristianismo, essa figura é chamada de Anticristo. No Islã, Dajjal, em diferentes culturas, aparece o padrão de um líder poderoso surgindo em um período de grande instabilidade, prometendo ordem e paz. Em um mundo hiperconectado, onde uma única pessoa pode influenciar bilhões por meio de tecnologia e mídia, esse cenário se torna totalmente plausível. Mas talvez a questão mais profunda não seja se essas profecias estão se cumprindo literalmente. Talvez a pergunta seja por que elas continuam tão relevantes. E se esses textos forem menos sobre previsão exata do futuro e mais sobre advertências? Advertências sobre ciclos humanos, sobre consequências de escolhas coletivas, sobre padrões que se repetem ao longo da história. Guerras surgem da ganância e do conflito por poder. Pandemias podem se espalhar rapidamente em um mundo globalizado. Crises morais aparecem quando sociedades passam por mudanças rápidas e profundas. Talvez o fim descrito seja menos sobre aniquilação total e mais sobre transformação. Um colapso de estruturas antigas para dar lugar a algo novo. Curiosamente, muitas dessas tradições não terminam suas narrativas apenas com destruição, mas com renovação. No cristianismo, fala-se de um novo céu e uma nova terra. No hinduísmo, após o Kali Yuga viria uma nova era de harmonia. No Islã, após o julgamento haveria justiça e equilíbrio. O padrão não é apenas fim, mas recomeço. Estamos vivendo um momento comum da história ou uma transição extraordinária. A velocidade das mudanças tecnológicas, sociais e políticas é inédita. Inteligência artificial capaz de aprender sozinha. Realidades virtuais cada vez mais imersivas. Engenharia genética avançando. Exploração espacial se tornando realidade comercial. Se alguém de 2000 anos atrás visse o mundo atual, talvez interpretasse tudo como cumprimento literal
de textos apocalípticos. Independentemente da sua crença, é inegável que essas narrativas continuam moldando decisões, influenciando culturas e impactando milhões de pessoas. O poder das profecias talvez não esteja apenas em prever o futuro, mas em influenciar o presente. Elas despertam reflexão, provocam debates, geram medo, esperança e questionamentos profundos sobre o destino humano. E agora eu quero que você reflita comigo. Diante de tudo o que está acontecendo no mundo, guerras, crises, revoluções tecnológicas, transformações culturais, você sente que está vivendo apenas mais um capítulo da história ou um ponto de virada? Será que estamos testemunhando coincidências interpretadas à luz de textos antigos? Ou existe algo maior se desenrolando diante dos nossos olhos? Se esse tema fez você pensar diferente, deixa o seu like, porque isso ajuda muito o canal. Se ainda não é inscrito, se inscreve agora e ativa as notificações para continuar explorando assuntos que fazem a gente enxergar o mundo por uma nova perspectiva. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.